Olá, bem-vindo a um novo vídeo. A África é o segundo maior continente do mundo, respondendo por mais de 20% de toda a massa terrestre, com 54 países e mais de 1,4 bilhão de habitantes. É o berço da humanidade, rica em culturas, línguas e paisagens que vão desde florestas tropicais até desertos sem fim. Hoje nós vamos mostrar 20 coisas que você só verá na África. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e apertar o sino de notificação. E antes de começarmos, também curta o vídeo. Número 20. A grande migração da África é um dos fenômenos naturais mais espetaculares do mundo. A cada ano, milhões de animais, principalmente gnus, zebras e gazelas, se movem em massa pela região do Serengeti Mara, na Tanzânia e no Quênia. Mais de 1,5 milhão de gnus, 200 mil zebras e 400 mil gazelas viajam por um enorme circuito de cerca de 2.900 quilômetros. Mas esta não é apenas uma realocação regular, é uma luta pela sobrevivência impulsionada pela busca por grama fresca e água intimamente ligada à estação chuvosa. Entre dezembro e março, os rebanhos se reúnem no sul do Serengeti para dar à luz. A partir de abril, eles se movem gradualmente para noroeste, alcançando os rios Grumeti e Mara em julho, onde ocorrem as infames e mortais travessias. Crocodilos e fortes correntes transformam-no num espetáculo de cortar a respiração. Em novembro, com a chegada das chuvas curtas, eles retornam ao sul novamente. Essa migração maciça é vital para o ecossistema, mantendo as pastagens saudáveis e fornecendo alimento para os predadores como leões, chitas, hienas e crocodilos. Número 19. O Moja, que significa umidade em Swahili, é uma aldeia feminina única no condado de Samburu, norte do Quênia. Foi fundada em 1990 por Rebecca Loyozole e outras 14 mulheres como um refúgio para mulheres que escapavam da violência de gênero. Homens não são permitidos em Umoja, apenas meninos criados lá podem ficar até completarem 18 anos. As mulheres construíram uma comunidade autossuficiente fazendo e vendendo miçangas tradicionais de Samburu para turistas. Elas também administram um centro cultural, um acampamento para visitantes e uma escola primária para seus filhos e crianças locais. Além disso, a aldeia desempenha um papel fundamental na conscientização sobre os direitos das mulheres e a importância da educação das meninas. Apesar das ameaças externas, a Umoja continua a crescer, oferecendo a mulheres um lugar seguro para reconstruir suas vidas. A comunidade recebeu reconhecimento internacional e é frequentemente visitada por organizações de direitos humanos e documentaristas. Tornou-se não apenas um refúgio, mas também um poderoso símbolo de resistência e independência feminina em uma sociedade tradicional. O Moja inspirou a criação de várias outras aldeias exclusivas para mulheres como uma forte declaração contra tradições patriarcais centenárias. Número 18. Na África você encontrará veículos movidos inteiramente pela força humana, pedalando ou manualmente. Eles são baratos, habilmente projetados e muitas vezes essenciais em áreas onde o combustível é escasso ou as estradas são quase inexistentes. Em países como Uganda, Malawi, Zâmbia e Quênia, existem ambulâncias de bicicleta bem conhecidas. Bicicletas ou triciclos equipados com maca para transportar pessoas doentes, feridas ou grávidas de aldeias remotas para clínicas. Em cidades como Antsirabe, em Madagascar, você verá pouce-pouce coloridos, rickshaws puxados à mão usados diariamente como transporte acessível. Para pessoas com deficiência, existem triciclos movidos à mão amplamente utilizados na Nigéria, Gana e África do Sul, muitas vezes feitos de materiais reciclados e adaptados para terrenos acidentados. Nas áreas rurais, bombas de água movidas a pedal e moinhos de grão são usados em países como Etiópia, Quênia e Senegal, permitindo que o trabalho pesado seja feito com recursos mínimos. Número 17. Gambier fica no sul do Benin, no lago Nokoué, e é frequentemente chamada de Veneza da África. Esta vila flutuante abriga cerca de 45 mil pessoas e só pode ser alcançada de canoa. Foi fundada no século XVII pelo povo Tofino como um refúgio dos caçadores de escravos. O nome Gaviné significa literalmente "nós sobrevivemos". Casas, escolas, mercados e locais de culto
ficam todos sobre palafitas de madeira com paredes feitas de bambu ou folhas de palmeira e telhados de palha ou metal corrugado. Tudo é projetado para evitar danos ao lago. Os moradores vivem da pesca e da aquicultura usando uma técnica tradicional chamada acádia, cercas subaquáticas feitas de galhos e folhas de palmeira que atraem peixes. Essa técnica cria recifes artificiais que apoiam a pesca sustentável. Gambier também é famosa por seus mercados flutuantes, onde os comerciantes vendem seus produtos diretamente de canoas, oferecendo um vislumbre único e vibrante da vida cotidiana na água. Os visitantes podem passear pela vila de canoa, passando por mercados flutuantes e experimentando sua cultura única. Número 16. De cima, parecem padrões pontilhados na areia, os misteriosos círculos de fadas da Namíbia. Encontradas nas pastagens secas do deserto da Namíbia, essas manchas nuas variam de 2 a 15 metros de diâmetro, cercadas por anéis de grama alta. Elas se estendem por longas distâncias, criando uma paisagem surreal. Alguns cientistas acreditam que os cupins subterrâneos são os responsáveis, comendo as raízes das plantas e deixando os centros nus, enquanto a umidade é preservada para as gramíneas ao redor das bordas. Outros pensam que é simplesmente um padrão de crescimento natural causado pela escassez de água. Pesquisas recentes sugerem que os círculos se formam devido a uma combinação de fatores. Tanto a atividade dos cupins quanto a competição das plantas por água contribuem para os padrões. Imagens de satélite mostram milhares desses círculos bem espaçados em vastas planícies, como se estivessem dispostos com uma régua. A causa exata, no entanto, permanece debatida e algumas lendas locais atribuem os círculos a forças sobrenaturais. Número 15. Parece uma versão live-action dos Vingadores, mas ainda mais louco: um leão, um urso e 2 ovelhas puxando uma carruagem juntas. Na África, os animais de trabalho têm sido essenciais há séculos. Bois, burros, cavalos, ovelhas e cabras desempenharam papéis na agricultura, transporte e comércio. Mas um leão como animal de tração é algo que conhecemos principalmente do mito e da história. Por exemplo, a deusa Cibele, no antigo mundo mediterrâneo, era frequentemente retratada andando em uma carruagem puxada por leões, simbolizando poder e domínio sobre a natureza. Embora os leões nunca tenham sido realmente usados como animais de tração na África, eles sempre foram um símbolo máximo de poder, liderança e autoridade real. Portanto, a ideia de um leão puxando uma carruagem é fascinante e completamente removida da vida cotidiana africana. Mas um leão como animal de tração? Como esse homem conseguiu domar animais selvagens para puxar uma carruagem? O que você acha? Número 14. Na Vila Mágica de Hogsback, nas profundezas do Cabo Oriental da África do Sul, você encontrará o Eco Santuário, uma impressionante fusão de arte, ecologia e espiritualidade. A artista Diana Graham construiu esta instalação ao ar livre em 1995 como uma homenagem à interconexão de toda a vida na Terra. Com vista para as montanhas Amatole, é um lugar onde mosaicos, pinturas e esculturas se misturam com a natureza para incentivar a reflexão sobre o nosso planeta. Um de seus destaques é uma árvore coberta de arte em mosaico inspirada em Yggdrasil, da mitologia nórdica, um símbolo da interconexão de tudo. Outro destaque é Earth Peace, uma obra de arte que representa a Terra como um organismo autorregulador. A atmosfera pacífica, o lago, a fonte e as vistas dos famosos picos dos Três Porcos o tornam um local sereno. No estúdio próximo de Graham, os visitantes podem observar seu processo criativo e comprar suas obras de arte. Número 13. Todos os anos, no dia 10 de janeiro, o Festival do Voodoo, oficialmente chamado de Fête du Voodoo, acontece em Ouidah, Benin. É uma celebração vibrante da herança espiritual e da identidade cultural do país. Desde 1996 é um feriado oficial em homenagem ao Vodun, uma antiga religião africana enraizada no culto aos ancestrais e nos espíritos da natureza. O festival começa com um sacrifício de cabra no templo principal destinado a trazer bênçãos para a celebração. Depois, os participantes seguem para a famosa Porte Nun Retour, Porta Sem Retorno, um local histórico onde os africanos escravizados partiram do continente.
A cidade ganha vida com tambores, cânticos e danças tradicionais executadas por figuras mascaradas, como Zangbeto e Ugungun, que representam os ancestrais. As mulheres desempenham um papel central, tanto como líderes religiosas quanto como personificações de deusas como Mamivata. Além dos rituais, há refeições comunitárias, consultas espirituais e mercados que vendem artesanato local. Turistas de todo o mundo participam do festival, que agora é considerado um dos eventos de voodoo mais importantes do mundo. Apesar do estigma da era colonial, que há muito cercava o voodoo, aqui a religião é celebrada como uma parte importante da herança cultural africana, uma celebração espiritual e um tributo cultural ao mesmo tempo. Número 12. Os vastos desertos e paisagens únicas da Tunísia inspiraram muitos cineastas, incluindo George Lucas, que deu vida a Tatooine aqui nos filmes de Star Wars. Um dos locais mais famosos é o Hotel Sidi Driss, em Matmata, uma tradicional habitação troglodita berbere esculpida na terra, usada como interior da casa de Luke Skywalker. Não muito longe dali estão as salinas de Chott el-Djerid, onde foram filmadas as cenas externas de Lars Homestead. A estrutura semelhante a um iglu que serviu como casa de Luke ainda existe hoje. Em Tozer, uma cidade oásis no sudoeste, cenas com Darth Maul em A Ameaça Fantasma foram filmadas. A área próxima a Ong Jamel, Camel Neck, com suas formações rochosas irregulares, serviu de pano de fundo. O cenário de Mos Espa, construído para as prequels, permanece praticamente intacto, permitindo que os visitantes literalmente andem pelas ruas da cidade natal de Anakin Skywalker. Depois, a Sidi Boulel, também conhecida como Star Wars Canyon, onde foram filmadas cenas de Luke sendo atacado por Tusken Riders e resgatado por Obi-Wan. Os desfiladeiros acidentados criam uma paisagem sobrenatural perfeita. Número 11. Na ilha de Gori, ao largo da costa de Dakar, Senegal, ergue-se um dos monumentos mais assombrosos do comércio transatlântico de escravos, a Porta Sem Retorno. Ela está localizada na Maison des Esclaves, casa de escravos, que já serviu como uma instalação de detenção para africanos escravizados antes de serem enviados para as Américas. A porta está voltada para o Oceano Atlântico, o limiar final para milhares de homens, mulheres e crianças que deixaram a África para sempre. Para muitos, marcou uma jornada só de ida para a escravidão, deslocamento e sofrimento. Gori foi um dos principais depósitos de escravos ao longo da costa da África Ocidental. Hoje, suas ruas estreitas e casas coloridas ainda carregam o peso dessa história dolorosa. As histórias dos sobreviventes e seus descendentes mantêm a memória viva, tornando a ilha um lugar de luto, lembrança e resiliência. Líderes mundiais e membros da diáspora africana visitam para homenagear sua história. Figuras como Nelson Mandela, Papa João Paulo II e Barack Obama visitaram, consolidando seu status como um símbolo global do legado da escravidão. Número 10. O baobá é uma das árvores mais icônicas e misteriosas da África. É chamada de árvore da vida por um bom motivo, graças à sua enorme utilidade, longevidade e aparência bizarra. Essas árvores crescem principalmente nas regiões secas da África subsaariana, especialmente em Madagascar, África Austral e partes da África Ocidental. Os baobás podem atingir alturas de até 30 metros com troncos grossos e inchados, às vezes com mais de 25 metros de circunferência. Dentro desses troncos, eles armazenam milhares de litros de água cruciais durante as estações secas. Alguns baobás têm mais de 2.000 anos. Seus galhos se assemelham a raízes, o que lhes valeu o apelido de árvores de cabeça para baixo. Quase todas as partes do baobá são úteis. A fruta, conhecida como pão de macaco, é rica em vitamina C, antioxidantes e cálcio, e é usada em alimentos, bebidas e medicina natural. As folhas podem ser cozidas como espinafre e a casca é usada para fazer cordas e tecidos. Em muitas culturas africanas, os baobás são sagrados, servindo como locais de encontro, locais espirituais e até cemitérios. Número 9. O Olho do Saara, oficialmente chamado de estrutura Richat, é uma das formações geológicas mais bizarras da Terra. Localizado no Saara Ocidental, perto de Ouadane, Mauritânia, estende-se por cerca de 40 km de largura.
Do espaço parece um alvo gigante no meio do deserto. Originalmente apontado como o resultado do impacto de um meteoro, os cientistas agora sabem que é uma cúpula geológica formada por camadas elevadas de arenito, calcário e quartzito. Milhões de anos de erosão expuseram os impressionantes anéis concêntricos. As rochas mais antigas ficam no centro, enquanto as camadas mais jovens formam padrões semelhantes a anéis ao redor delas, lembrando anéis de árvores. Fósseis encontrados aqui sugerem que essa região já foi o lar de rios, lagos e um ecossistema próspero. Seu tamanho enorme o torna facilmente visível em imagens de satélite como o Google Earth. Os astronautas costumam usar o olho do Saara como ponto de referência da ISS. Embora puramente geológica, a estrutura gerou teorias da conspiração, com algumas pessoas acreditando que pode ser a cidade perdida de Atlântida com base nas descrições de Platão. O que você acha? Diz aí nos comentários. Número 8. Makoko, localizada à beira da Lagoa de Lagos, na Nigéria, é frequentemente chamada de Veneza da África. É uma das comunidades mais notáveis e mais pobres do mundo. Originalmente fundada no século XIX por pescadores do Togo e do Benin, Makoko se tornou um assentamento flutuante com cerca de 100 mil a 250 mil habitantes. A maioria das pessoas vive em casas de madeira construídas sobre palafitas acessíveis apenas por canoa. Apesar da pobreza, é uma comunidade vibrante onde as famílias vivem da pesca e do pequeno comércio há gerações. A construção é muitas vezes criativa e sustentável, usando materiais locais e reciclados. Makoko também é conhecida por seus projetos inovadores, como escolas flutuantes projetadas para subir e descer com o nível da água. Durante chuvas fortes ou inundações, partes da comunidade podem se tornar temporariamente inabitáveis, colocando pressão constante na vida diária. Problemas sérios persistem, sem água potável, sem sistemas de esgoto, sem descarte de lixo e muitas vezes sem eletricidade. Os moradores vivem em condições apertadas, expostos a doenças e poluição. Como o governo considera partes de Makoko ilegais, as demolições forçadas em 2012 deixaram centenas de pessoas subitamente desabrigadas. Número 7. Dallol, localizado na depressão de Danakil, no norte da Etiópia, pode ser o lugar de aparência mais sobrenatural da Terra. Aqui você encontrará piscinas de ácido fervente, formações de sal de cores vivas e temperaturas extremas. Com uma temperatura média anual de 34,4 graus Celsius, detém o recorde de lugar habitado mais quente da Terra. Dallol fica abaixo do nível do mar e foi formado por atividade vulcânica. É um dos lugares mais geologicamente ativos, onde 3 placas tectônicas se encontram. A paisagem explode com geysers, salinas, fontes de enxofre e lagos ácidos que brilham em cores neon, amarelo, verde, vermelho brilhante e branco. As concentrações extremas de sal tornam a água tão corrosiva que o metal se deteriora rapidamente. Alguns cientistas estudam Dallol como uma analogia para possíveis ambientes alienígenas, como os de Marte ou a Lua de Júpiter, Europa. As estruturas de sal de formato estranho até se assemelham a recifes de coral de outro planeta. Tudo borbulha, assobia e vaporiza com fumaça tóxica, muitas vezes enchendo o ar. A beleza surreal de Dallol atrai cientistas, fotógrafos e aventureiros, mas continua sendo um dos lugares mais inóspitos da Terra. Número 6. A corrida da sardinha ao longo da costa leste da África do Sul é um dos fenômenos naturais mais espetaculares da Terra. Entre maio e julho, bilhões de sardinhas nadam para o norte do Cabo Oriental até KwaZulu-Natal. Esses peixes prateados formam nuvens muito longas em movimento na água, às vezes até visíveis do ar. Mas o que o torna verdadeiramente espetacular é o caos que desencadeia, é um frenesi gigante. Os golfinhos agrupam os peixes em bolas de isca, enquanto os pássaros mergulham de 30 metros de altura, os tubarões cortam os cardumes e as baleias jubarte atacam com a boca aberta. Debaixo d'água, às vezes parece uma cena de batalha, tudo se move, caça e se esquiva ao mesmo tempo. Para mergulhadores e cineastas, este é um espetáculo de sonho, embora venha com desafios devido às fortes correntes e à presença de predadores. Há alguns anos, a corrida quase não acontece, tornando-se um evento imprevisível. É a natureza em sua forma mais selvagem, muitas vezes visível da costa ou de barco. Número 5. Orania é uma cidade autônoma do Cabo Setentrional da África do Sul, conhecida mundialmente por ser destinada exclusivamente a africânderes brancos.
Foi fundada em 1991, pouco antes do fim do apartheid, por nacionalistas africâners que queriam proteger sua língua afrikaner, cultura e herança na Nova África do Sul. O fundador foi Karel Boshoff, genro de Hendrik Verwoerd, conhecido como o arquiteto do apartheid. Orania foi projetada como um Volksstaat, uma pátria autossuficiente e culturalmente homogênea para os afrikaners. Embora a cidade afirme não ser explicitamente racista, praticamente apenas afrikaners brancos vivem lá. Para morar em Orania, os candidatos devem ser aprovados pelo Conselho Municipal com base em valores compartilhados. Na prática, os sul-africanos não brancos são excluídos, o que atraiu muitas críticas. Orania ainda tem sua própria moeda, a Ora, e opera de forma independente com suas próprias escolas, lojas, bancos e mídia. Oficialmente, ela se enquadra em um município local, mas na realidade a cidade existe em sua própria bolha isolada. Número 4. Em partes de Angola, Congo e Zâmbia você encontrará milhões de cupinzeiros antigos, alguns dos quais com 2.000 a 4.000 anos. Essas estruturas maciças não são apenas biologicamente fascinantes, mas também formam uma das maiores e mais antigas paisagens de engenharia animal da Terra. Construídos por cupins cultivadores de fungos, os montes podem atingir até 10 metros de largura e 2 a 4 metros de altura. Eles foram criados ao longo dos séculos, pois os cupins constantemente traziam o solo do subsolo para a superfície. O que os torna ainda mais notáveis é que muitos desses montes só se tornam visíveis após o desmatamento ou por meio de imagens de satélite. Os cientistas descobriram que a escavação dos cupins melhora a fertilidade do solo, permitindo que as árvores ao redor dos montes cresçam melhor. Alguns montes são tão estáveis que permanecem quase intactos apesar da idade. Além disso, os montes servem de abrigo para inúmeros outros animais, como cobras, tamanduás e répteis. Em 2019 foi revelado que esses cupinzeiros cobrem uma área do tamanho da Grã-Bretanha. De cima, eles formam um padrão pontilhado que se estende por savanas e florestas, um exemplo impressionante de arquitetura natural. Número 3. O festival Egungun é uma tradição vibrante e espiritual do povo Yorubá da Nigéria, especialmente nas regiões de Oyo, Lagos e Osun. Durante este festival, os espíritos dos ancestrais são homenageados, pois acredita-se que durante esse período eles retornam ao mundo dos vivos. Egungun significa literalmente ancestral mascarado, e o festival serve como uma ponte entre os reinos terreno e espiritual. As famílias mostram respeito por seus parentes falecidos, esperando proteção e bênçãos. Os espíritos são representados por dançarinos vestindo trajes de corpo inteiro feitos por tecidos bordados coloridos. Os movimentos rodopiantes dos tecidos são vistos como manifestações físicas da energia ancestral. Os figurinos são muitas vezes feitos à mão e transmitidos de geração em geração. Música tradicional, tambores e cânticos também são centrais para a celebração, dando as boas-vindas aos espíritos. Algumas cerimônias Egungun incluem rituais secretos conhecidos apenas por iniciados dentro da comunidade. É mágico, místico e uma herança cultural profundamente enraizada que ganha vida nas ruas. Número 2. No coração do Mali fica Djenné, lar da maior mesquita de tijolos de barro do mundo. Esta impressionante mesquita é o símbolo da arquitetura sudanesa saheliana e é um patrimônio mundial da Unesco. A versão atual foi construída em 1907 com base em uma mesquita anterior do século XIII. A estrutura é feita de tijolos de barro secos ao sol, cobertos com gesso de barro liso branco, dando-lhes uma aparência única. Pináculos se erguem e vigas de madeira se projetam das paredes, tanto decorativas quanto práticas, pois servem como andaimes para reparos anuais. Todos os anos, toda a cidade se junta durante o Festival de Reboco para reaplicar lama fresca, tornando um evento religioso e social. As grossas paredes de barro mantêm o interior surpreendentemente fresco, mesmo durante os verões quentes do Sahel. As técnicas de construção mudaram um pouco ao longo dos séculos e são transmitidas de geração em geração. A própria Djenné é uma das cidades mais antigas da África Ocidental e já foi um importante centro comercial de sal, ouro e escravos. Número 1. Na fronteira do Quênia e Uganda você encontrará as misteriosas cavernas de elefantes do Monte Elgon, onde os elefantes realmente entram nas cavernas para extrair sal. Localizados no Parque Nacional do Monte Elgon, esses túneis de lava como a caverna Kitum e a caverna Chepiniali são formações antigas dentro de um vulcão extinto.
O que torna esse lugar tão único é o comportamento dos animais. À noite, os elefantes se aventuram nas cavernas e usam suas presas para lascar rochas ricas em sal das paredes. Búfalos, antílopes e hienas também se juntam. Ao longo dos anos, as cavernas cresceram, uma das poucas estruturas naturais da Terra ativamente expandidas por animais. As cavernas podem atingir profundidades de até 200 metros, tornando-as arriscadas tanto para animais quanto para pesquisadores. Os cientistas estudam não apenas o comportamento único dos animais aqui, mas também bactérias raras que prosperam no ambiente salgado e escuro. Os antigos depósitos de sal também fornecem informações sobre o clima e a história geológica da região. O Monte Elgon apresenta uma cratera vulcânica colapsada e é rico em minerais, especialmente o sódio, que é vital para os herbívoros. A caverna Khitoon ganhou notoriedade na década de 1980 por sua ligação com o vírus mortal de Marburg, que mais tarde ganhou atenção mundial por meio do livro The Hot Zone. Você já esteve na África? Se sim, onde? Diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!